que você vai fazer um apanhado, viu, Marcele, do que a gente falou hoje. Eu estou bastante emotiva aqui, porque é um assunto vibrante, né? Eu achei que, assim, o pessoal nós tivemos ótimos retornos aí das pessoas que participaram da live, e, assim, muito, muito, muito bom. E vou te cobrar. O pessoal de Santa Catarina também, do sul, do outro extremo do Brasil também está assistindo a gente. Eu vou te cobrar um artigo para Literalce sobre essa questão da religiosidade. Mas, só lembrando para todo mundo que está assistindo a gente, nós vamos deixar os links dos nomes dos livros das referências que a gente citou, tá bom, gente? Isso mesmo, muito bom. Então, você falou sobre a ética, a educação e a ética cristã que ela teve, a questão de devoção pessoal da Jane Austen e alguns exemplos sobre paralelismos com a Bíblia e as histórias da Jane Austen. Temos aí também o pessoal do Rio. E a oração que eu não vou ler novamente, mas você pode fazer um apanhado para o pessoal e aí a palavra fica com você. Quando eu for falar, é só levanta a mãozinha assim. Então, um resumo, né, sobre o que a gente conversou. Eu creio que a Jane Austen, ela, apesar dela não deixar tão claro nas obras dela, ela não deixar na narrativa dela a questão religiosa tão clara, tão exposta, assim, ela deixa a ética e a moral cristã muito latente nas narrativas. Então, ela vai falar muito mais sobre a prática da vida cristã do que a teoria. Esse é um ponto importante a gente trazer aqui. Outro ponto importante, por que a Jane Austen traz essa moralidade, né, tão forte em suas obras? Porque ela foi criada num seio familiar onde o pai dela era clérigo, ele era pastor anglicano, uma pessoa muito capacitada, ele não era apenas um pastor, um clérigo, ele era uma pessoa muito capacitada, ele era mestre, ele ensinava para rapazes, para crianças em sua casa, como a própria Adriana falou no início, eles tinham uma vasta biblioteca, então ele tinha muito conhecimento, não apenas teórico, mas também prático. E ela foi criada num ambiente familiar em que a devoção era muito forte. Olha o Múcio aí também. Gente, se eu não citei todo mundo, mas eu tô de olho aqui, fico feliz por cada pessoa que entrou também, viu? Vocês são muito especiais por estarem acompanhando aqui. Amigos de perto, amigos de longe, vocês são pessoas muito especiais. Mas o ponto era esse, ela foi criada num seio familiar onde havia um devocional, era uma prática e não apenas uma teoria. Ela não ia apenas no culto aos domingos, tanto que alguns estudiosos sobre a vida religiosa de Jane Austen dizem que quando ela não ia na igreja, ela fazia os cultos domésticos, ela que dirigia após a morte do pai dela. Então, ela era uma mulher que realmente temia a Deus e ela tinha muita reverência. Por isso que ela considerava a prática tão importante. A caridade, como foi apontada aqui, a Flávia bem citou, a questão jurídica, a Lu até trouxe muitas contribuições para a gente, né, sobre as leis que vigoravam na Inglaterra, que eram leis injustas e totalmente incoerentes para um país cristão. Por quê? As leis na Inglaterra antiga excluíam as mulheres da herança, da propriedade, que era o mortgagem, era o tipo de exclusão mesmo, de transferência de propriedade apenas para o sexo masculino. Então, diante dessas questões, a gente também encontra paralelismos. Eu gostei muito dessa palavra, talvez a gente traga isso para o artigo, viu, Adri, na Literalsten, sobre os paralelismos das obras de Jane Austen com textos bíblicos, que, bem dito pela Adriana, a gente não pode considerar como plágios, não são plágios, mas sim como referências, porque a Jane Austen traz isso na vida dela, né? Ela é fundamentada com a ética e a moral cristã.
Então, a gente trouxe paralelismos aqui com relação aos textos de Números 27, das 5 filhas de Zelofeade, que vão arguir a Moisés, rogar a ele uma parte da herança dos filhos de Israel, porque naquela circunstância não havia transferência de propriedade para mulheres, apenas para homens. E Moisés consulta a Deus e Moisés tem a resposta. Deus diz: o que elas estão pedindo é justo. Dê para elas a parte da herança, e que sempre aconteça isso em Israel. Que uma mulher não fique sem atenção, desatendida. Que ela possa ser também atendida em suas reivindicações jurídicas, que ela tenha acesso à propriedade. Um outro que a gente traz é o texto de Tiago 2, onde o apóstolo Tiago ele vai criticar e confrontar os cristãos que se dizem crentes e que se dizem religiosos, mas agem incoerentemente, que maltratam, menosprezam o pobre e fazem isso em deferência ao pobre em relação ao rico. Então, ele critica veementemente. E aí a gente também... Desculpa, voltando até a questão de Números 27, a gente encontra esse paralelismo em Orgulho e Preconceito, né? Com as 5 filhas de Mr. Bennet. E com relação ao livro de Tiago, a essa exortação que Tiago faz a Emma, aos cristãos, a gente encontra o paralelismo no livro de Emma, a exortação que o Mr. Nile faz. Desculpa, Adri, por favor, fala. Ok. Eu acho que a Marcele ela fez um bom apanhado, e é lógico que ela pode desenvolver isso em publicação no blog ou na literal, sim, para nos ajudar a fazer essa reflexão, esse paralelismo de uma obra com a outra, da Bíblia com Jane Austen, e assim, sem forçação de barra, né? Eu estou avaliando o seu protótipo de trabalho já, tá? Sem forçar a barra. E tem outras funções aí, acho que alguém escreveu, a Tati Viana, né, Tati? Refletiu muito da sua generosidade, fala de Elizabeth, que ficou consternada com a enorme lista de critérios apresentados por Catherine e Darcy para classificar uma mulher como prendada. Esse reporte que a Tati fez, isso aí já dá um pano para a manga, porque até hoje essas prendas domésticas e essas prendas até no mercado de trabalho, elas não são exigidas, né? No mercado de trabalho de outra maneira, porque exige que a gente seja um tanto quanto robótica e não menos feminina para poder lidar com o mercado de trabalho. E em casa também se espera as tais das prendas domésticas, e quando a gente falha porque somos seres humanos, aí a gente acaba sendo relegada. E eu, por exemplo, não gosto de cozinhar, mas eu sobrevivo, né? Ainda mais em quarentena. Você ia falar uma coisa, Marcela? Tati. Repete. Travou. O seu vídeo deu uma travadinha. Marcele, a gente não tá te ouvindo, você tem que repetir. Travou, sem som, Marcele. Não. Deu para ouvir o meu retorno e não ouvir você. Acho que o problema da Marcele é a conexão, que ela tá congelada. Agora. Será que vai voltar agora? Isso. Voltou? Total. Tá. Nas práticas devocionais em família, eles liam muitos salmos. Daí a gente tira a conclusão que ela conseguiu construir forma de orar a Deus, de elaborar suas orações baseadas num modelo, num referencial, que são os livros, que são os salmos. A maioria escrita por Davi,
mas também por Moisés e outros, os filhos de Coré, que eram levitas. E eles fazem orações maravilhosas, muitas consideradas assim como poemas, né? Tanto que o livro de Salmos é um livro que está enquadrado na categoria de um livro poético, junto com Provérbios, Cantares de Salomão também. Então, a Jane Austen, ela tinha uma referência lírica bíblica, que eram os Salmos. Então, foi muito bom a Tati ter trazido essa questão. Salmos foi um livro que Jane Austen teve muito contato, por isso que ela escreveu orações lindas. E um outro ponto bem rapidinho, Adri, que eu tenho que comentar, é sobre razão e sentimento, sobre a senhora John Dashwood, que eu acho que é uma senhora também que deixa qualquer leitor de Jane Austen com a orelha assim em pé, com raiva, com ódio dela. Ela era casada com o meio-irmão, né, de Eleanor, Marianne e Margaret, e era uma mulher extremamente manipuladora, egoísta, hostil, cruel, fria, tudo que é de pior, né, numa personalidade, ela foi apresentada por Jane Austen. E a gente encontra também, sem forçação de barra, uma personagem assim na Bíblia, né, que é a Jezabel. É lógico que com requintes de crueldade, mas era uma mulher que manipulava muito o marido. Ela tinha um marido também tão fraco quanto o John Dashwood, que era o Acabe, e que ela manipulava e conseguia trazer ele para poder fazer o que ela bem entendia, o que ela bem queria. Então, eu acho que a gente vai encontrar muitas referências bíblicas nas obras de Jane Austen sem forçar a barra. É isso. Tá. Não, é só para não estendermos muito também, porque senão daqui a pouco eu nem sei qual que é a programação mais desse Brasil, depois começa a tocar, bater panela aqui na vizinhança, enfim, a gente vai ser incomodado se quando não são as panelas, são os cachorros. Mas a oração da Jane Austen, ela está disponível no livro 8. Mulheres, editora fiel. Tá, 8 mulheres. 8 Mulheres de Fé, da editora Fiel. Ok, nós vamos deixar isso na referência. Tem vários livros aqui que a gente encontrou relacionados de estudos, relacionados a Jane Austen e a fé cristã. Entre eles, a gente tem... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, porque... Peraí. Jane Austen and Religion, do Michael... Eu não consigo ler o sobrenome. 8 Mulheres de Fé. Tem o The Prayers of Jane Austen. Tem também um outro que minha tela apagou agora, foi dormir o computador. Mas tem esse aqui que eu tenho, que é Jane Austen and the Clergy, da Irene Collins, de 94. A gente citou também a Reivindicação dos Direitos da Mulher, da Wollstonecraft. A gente vai fazer o possível para salvar essas lives que nós estamos fazendo aqui da Jane Austen Brasil. Eu tenho que fazer a propaganda de Jane Austen Lives, que é uma iniciativa para a gente poder conversar um pouco, evitar esse isolamento social, né, que a gente está tendo, mas assim, ter a presença de todos vocês e todos vocês que entraram, assistiram um pouquinho, voltaram. É muito gratificante e esse tema vai dar muito pano para manga. Eu queria poder fazer essa temática num encontro virtual, naquele Zoom, porque aí todo mundo podia dar opinião. Acho que seria interessante, de repente, a gente fazer como é que chama? Um encontro virtual, talvez um dia desses aí, para a gente só falar sobre isso. Aí vai ter mais gente que tem mais instrução cristã para poder, né, pra gente poder acrescentar mais lenha nessa fogueira, que é uma fogueira santa, digamos assim, né? É uma coisa muito profícua que está acontecendo aqui. De um modo geral, gente, nós vamos fazer a conferência, isso mesmo, Lu. Nós vamos fazer as apresentações, minto, nós vamos fazer as lives de 2 em 2 dias, para que eu também consiga organizar meu dia a dia aqui em casa.
E aí, na próxima quinta-feira é com a Luciana Darcy, mas aí eu vou fazer a propaganda amanhã para não haver conflito aqui com a nossa live de hoje. Eu sou muito grata, muito agradecida, primeiro pela sua amizade, Marcele, desses longos anos, né, que a gente já se conhece, e por a sua disponibilidade de participar da live com a gente e tocar num assunto que ele também é um assunto complexo para se falar, porque as pessoas elas só veem o romance, mas por trás do romance tem muitos aspectos das obras que a gente pode explorar. A Jess perguntou, os horários das lives são sempre às 19 horas. Hoje a gente entrou atrasado um pouquinho, mas nós vamos fazer de 2 em 2 dias. Então, essa semana será hoje, terça, quinta e sábado. E aí a gente vai fazendo esse revezamento. Só uma explicação que às sextas-feiras, mesmo se for de 2 em 2 dias, a gente não vai fazer porque já é do Fantástico Mundo de Jane Austen. É uma outra parceira da gente, a Thaís Brito, que ela ficou com as sextas. Então, se cair uma sexta, a live vai ser da Thaís Brito, tá bom? Exatamente, a Jane falou que não é só uma historinha com final feliz. Ali a gente tem vários recursos, assim, algumas pessoas que estão bem fora da academia ou fora do contexto de estudos literários, aí pode pensar assim, poxa, mas essa mulher, no meu caso, né, só fala de Jane Austen, há 12 anos eu estou falando e não acaba, os assuntos não acabam e cada dia mais eu vou conhecendo pessoas que fazem uma avaliação sobre uma perspectiva, quer seja financeira, cristã e de um tanto de outras coisas. A Tati está falando assim que falar de Deus é falar de amor ao próximo, de aceitar o próximo com seus defeitos e suas delícias. Então, acho que a gente pode fechar com essa frase aí de impacto da Tati Viana. O assunto não se esgota, mas a gente já está passando de mais de 1h30 de live. Então, no mais, obrigada. Marcelo, você quer falar alguma coisa? Só agradecer. Padre, também dizer que isso também é uma bênção na minha vida. E eu tô vendo aí tantos amigos que já fazem parte da minha vida, que participaram aqui, e outros que a gente também já vai colecionando na caminhada, né? Eu creio que a gente tem um assunto em comum e a gente tem ainda mais em comum, né? Que é o amor que todo mundo aqui quer dar ao próximo, que tem isso como também prerrogativa de vida, porque quem é cristão entende que isso é a nossa prática. Isso deve ser o que mais nos empila na vida, né? Que vai nos impelir mesmo na vida, desculpa. É o amor, é a gente fazer a vontade de Deus, né? E eu creio que a Jane Austen fez isso com a sua arte. Ela passou tanta coisa maravilhosa para a gente, não é só romancezinhos águas com açúcar, são romances com muita fundamentação e com muita clareza do que é o certo e do que é o errado também. Então, vale a pena a gente caminhar aí. Vamos seguir as lives, a Jane Austen Lives, que está sendo muito, muito bom nesse período que a gente está isolado. É isso, gente. Muito obrigada também. Muito obrigada, Adriana, por esse espaço, por essa oportunidade e a cada um que também contribuiu e participou aqui. Um abraço para vocês. Um abraço, obrigada. As pessoas que entraram agora, as 2 lives, nós fizemos 2 porque o tempo acabou. Vocês podem assistir a gente no prazo de até 24 horas. E eu vou tentar salvar depois para o YouTube da Jane Austen Sociedade do Brasil. Então, a gente lá também. E um beijo para todos vocês. E a gente se vê na próxima quinta, às 19 horas. Obrigado, meu Nordeste do coração! Tchau!